Talvez esta seja a coisa mais importante que alguém poderia dizer a você sobre aquilo que quase foi seu. Deus não simplesmente deixou de prover. Ele protegeu você do custo que aquilo teria. Essas são duas afirmações completamente diferentes. E eu acredito que entender essa diferença de verdade é o centro desta conversa. Porque quase todos nós carregamos pelo menos uma coisa que quase aconteceu. Algo que chegou perto o suficiente para a gente sentir o contorno. Perto o suficiente para começarmos a abrir espaço na mente. Perto o suficiente para contarmos a algumas pessoas, ou pelo menos para dizermos a nós mesmos: agora vai. Finalmente chegou a minha vez. E então não foi. A vaga de trabalho que ficou com outra pessoa por uma diferença mínima. O negócio que estava a 2 assinaturas de se tornar real. O relacionamento que parecia exatamente tudo o que você esperava, até ficar claro que não iria dar certo. A oportunidade que chegou e foi embora tão depressa, que o vazio deixado parecia muito maior do que o pouco tempo em que ela quase foi sua. Eu quero falar sobre a dor disso. Não para correr logo para uma frase bonita. Não para entregar uma explicação espiritual embrulhada como se tudo fosse simples. Eu quero ficar por um momento dentro da textura específica dessa dor do quase, porque acredito que ela é uma das dores menos compreendidas na vida de uma pessoa. Ela é diferente da dor de um fim claro. Quando algo termina completamente, sem dúvida, com uma forma bem definida, a dor acaba encontrando um caminho. Você sabe o que está lamentando, consegue enxergar o tamanho da perda, consegue deixar aquilo ser o que é. Mas aquilo que quase aconteceu nunca fecha de maneira limpa, fica uma brecha, uma abertura, porque a alternativa continua aberta para a sua imaginação visitar de novo. E se o tempo tivesse sido um pouco diferente? E se uma conversa tivesse tomado outro rumo? E se uma única peça da sequência tivesse mudado? E aqui está algo sobre a dor do quase que eu quero nomear com toda a precisão possível. A imaginação quase nunca volta para a versão realista daquilo que você quase teve. Ela volta para a melhor versão. Quando você repassa a vaga que ficou com outra pessoa, você não imagina a experiência diária e real daquele cargo. Você imagina a versão em que tudo o que a descrição da vaga prometia realmente se cumpria. A cultura da empresa era exatamente como pareceu na entrevista. As demandas eram administráveis. O crescimento era real. As pessoas eram exatamente como se apresentaram nos primeiros 3 meses. Você não está imaginando uma terça-feira às 6 da tarde, no 3º ano, quando a empolgação inicial já passou faz tempo e você está sentado numa reunião se perguntando como chegou ali. E o relacionamento que quase foi. Você o imagina no ponto mais promissor, não no dia mais difícil, não nos padrões que teriam aparecido quando o calor do começo se assentasse no atrito normal de 2 pessoas reais tentando construir uma vida real. E aqui está algo que cientistas comportamentais já documentaram amplamente, embora muitas vezes usem isso para explicar comportamento de consumo, quando na verdade também ajuda a explicar o coração partido. Quando simulamos mentalmente uma versão alternativa da nossa vida, nós a construímos a partir das nossas esperanças, não a partir de uma avaliação honesta do que aquele caminho realmente teria exigido. Nós lamentamos a versão imaginada, não a versão real, a imaginada. Isso significa que a dor quase sempre fica maior do que a perda real, porque a perda real incluía um preço que você nunca chegou a ver. E a versão imaginada, aquela que você tem lamentado, não tinha preço nenhum. Agora eu quero pausar por um instante, porque sei que o que acabei de dizer pode soar como se eu estivesse diminuindo o que você viveu. Não estou. Quero ser muito claro sobre o que estou dizendo. A perda foi real. A decepção foi real. O espaço entre o lugar para onde você achou que estava indo e o lugar onde você acabou ficando também é real.
E esse espaço custou algo real. Eu não estou descartando nada disso. O que estou dizendo é que a sua dor tem funcionado com informação incompleta. Você tem lamentado o que viu da entrada, mas nunca viu a sala por dentro. E por dentro quase sempre é mais complicado do que parecia do lado de fora. Deixe-me contar sobre uma mulher que eu conheço. Vou chamá-la de Rachel. Rachel passou 3 anos construindo uma parceria profissional. Não era um relacionamento amoroso, era uma parceria de trabalho, daquelas que levam anos para amadurecer. Anos de trabalho compartilhado, risco compartilhado, visão compartilhada. E aquele processo lento e frágil de 2 pessoas construindo confiança suficiente para colaborar em algo que realmente importa. Ela tinha 41 anos quando a parceria acabou. Não foi escolha dela, foi dele. No primeiro ano depois disso, ela fez o que as pessoas fazem, seguiu funcionando, continuou aparecendo. Reconstruiu sua estrutura profissional, não deixou aquilo destruir o trabalho e lidou com as consequências práticas com mais compostura do que realmente sentia. Mas debaixo dessa compostura havia um tipo específico de luto que ela só conseguiu me descrever muito tempo depois. Ela disse, eu continuava calculando o que poderíamos ter sido. Eu tinha um número na cabeça, o faturamento anual que estávamos quase alcançando, o que mais um ano poderia ter representado. E toda vez que algo me lembrava o que estávamos construindo, o cálculo voltava a rodar sozinho, como um aplicativo que fica atualizando em segundo plano. Quer você queira, quer não. Cerca de 2 anos depois do fim da parceria, ela descobriu algo por meio de um contato em comum. Ela descobriu que a direção que o antigo parceiro queria dar ao trabalho, a direção que vinha crescendo silenciosamente no pensamento dele enquanto ela construía o negócio, envolvia um conjunto de práticas que, pouco a pouco, teria comprometido algo sobre o qual ela havia construído toda a sua identidade profissional. Não era ilegal, não era um desastre imediato, era um desvio, uma erosão gradual dos padrões que ela havia mantido a um custo pessoal muito alto. O tipo de coisa que acontece em pequenas concessões, uma de cada vez, cada uma aparentemente suportável, até que você olha para trás e percebe que já não reconhece mais a pessoa que começou. Ela me disse, acho que eu teria ficado. Eu já tinha investido tanto que teria encontrado maneiras de justificar. E isso teria me custado algo que eu não consigo nomear completamente, mas que sei que era fundamental para quem eu sou. E então ela disse uma frase que eu nunca esqueci. Ela disse, a parceria acabou antes que eu tivesse que escolher entre a parceria e a minha integridade, não antes de a parceria fracassar, antes que ela tivesse que fazer a escolha. Esse é um tipo de providência diferente daquele que estamos acostumados a considerar. Nós costumamos pensar na provisão de Deus como algo que Ele dá, a vaga que chega, a porta que se abre, o recurso que aparece na hora exata. Mas o que Rachel experimentou foi uma provisão de outro tipo. Ela foi protegida de uma escolha que talvez não fizesse corretamente. Escute, o Deus que se revela como Jeová Jiré, o provedor, recebe esse nome em um momento de provisão no limite do impossível. Abraão no monte, o filho que amava, o instante em que a única opção visível parecia ser justamente a que ele não conseguiria suportar. E o carneiro já estava lá. Já estava providenciado, antes que Abraão pudesse vê-lo. Mas há algo nesse nome que eu penso que quase não recebe atenção suficiente. A raiz hebraica por trás de Jiré é Ra, significa ver, não apenas prover, ver. O provedor é aquele que vê toda a paisagem, que vê o que há dentro da sala antes de você atravessar a porta, que vê o preço escondido por trás daquilo que você está pedindo em oração para receber. E às vezes, não sempre, mas às vezes, o ato mais significativo de provisão não é dar a você aquilo que pediu,
é proteger você do custo que aquilo teria. Há um salmo que eu quero trazer agora, e quero ler devagar, porque penso que muita gente encontrou esse texto apenas como um versículo de consolo e perdeu a afirmação mais profunda que ele carrega. Salmo 37, versículos 23 e 24. O Senhor firma os passos daquele que nele se agrada. Ainda que tropece, não cairá, porque o Senhor o sustenta com a sua mão. Os passos são firmados, não os planos, não o mapa, os passos reais, o movimento pelo terreno real, os lugares onde os seus pés realmente tocaram. E se os passos que foram dados são firmados por Deus, como esse salmo declara, então também há intenção nos passos que não foram dados. O passo que não entrou naquela parceria, o passo que não entrou naquela vaga, o passo que não entrou naquele relacionamento que quase foi. Os passos não dados também fazem parte da condução. Fique um instante com isso. O Senhor não firmou apenas os passos que você deu, Ele também sustentou aqueles que você não chegou a dar. Ambos carregam direção. Ambos estão dentro do cuidado. Ambos fazem parte da mesma arquitetura. O tropeço no salmo, o momento em que a pessoa não consegue se manter firme, não escapa das mãos de Deus. A mão está ali no tropeço, sustentando, ativa, presente, não observando de longe, dentro do tropeço. Deixe-me contar sobre um homem que eu conheço. Vou chamá-lo de David. David vinha trabalhando por uma função específica havia 3 anos. Não era um desejo vago. Era um cargo específico, em uma organização específica, que ele havia identificado desde cedo como exatamente o tipo de trabalho para o qual parecia ter sido feito. Ele se candidatou 2 vezes e nem passou da primeira fase. Na terceira tentativa, chegou à etapa final. Restavam 2 candidatos. Ele era realmente qualificado, mais do que qualificado, para ser honesto. Ele sabia disso. Os entrevistadores sabiam disso. Ele se preparou com aquele tipo de foco de quem entrega tudo o que pode. Eles escolheram a outra pessoa. Depois ele me disse que o mês seguinte à rejeição foi um dos mais estranhos da vida dele. Não foi dramático. Ele não entrou em colapso. Era apenas uma cor cinza persistente em tudo. Como se alguém tivesse diminuído a saturação do mundo ao redor. Ele voltava ao processo na mente, uma resposta específica em uma entrevista específica. E se ele tivesse formulado aquilo de outro jeito? Será que o resultado teria sido diferente? Existia uma versão daqueles 45 minutos em que ele era o escolhido? Esse ciclo você provavelmente conhece. Cerca de 14 meses depois, ele tomou café com um antigo colega que havia sido contratado naquela mesma organização na época em que David estava se candidatando. O colega estava saindo. A organização tinha passado por uma reestruturação interna significativa. O cargo que David queria havia sido eliminado. A pessoa que recebeu a vaga que David não recebeu tinha sido demitida. E nos 18 meses antes da reestruturação, os 18 meses em que David teria estado dentro daquele cargo, as demandas da função haviam funcionado em um ritmo e a um custo que David, olhando com honestidade agora, disse que teriam arrancado dele os anos em que os filhos ainda eram pequenos o suficiente para querer a presença do pai. Teriam arrancado o casamento, que já estava debaixo daquele tipo de pressão silenciosa que a incerteza financeira produz dentro de uma casa. Teriam arrancado a saúde. Ele disse: "Passei 14 meses lamentando uma sentença de prisão que foi cancelada antes que eu cumprisse um único dia. E eu quero observar a forma como David disse isso, porque ele não estava sendo dramático, não estava encenando gratidão, estava sentado diante da aritmética real. O custo oculto de conseguir aquele emprego, a versão por dentro, não a versão vista da entrada que ele vinha imaginando, era quase tudo aquilo que realmente importava para ele. E a porta que se fechou.
aquela que ele analisou de todos os ângulos, aquela que ele repassou tantas vezes na mente que momentos específicos da entrevista se tornaram quase cinematográficos na lembrança. Deus viu o que havia naquela sala antes dele. A porta se fechou diante dele, não contra ele. Aqui está a ideia central de toda esta conversa. Você tem contado a si mesmo uma história sobre aquilo que quase aconteceu como se fosse uma provisão que não chegou. Mas e se foi provisão chegando em uma forma que você não reconheceu? E se o Deus que vê, Jeová Jiré, aquele cujo nome aponta para o ver, olhou para o que havia naquela sala e disse: meu filho não, minha filha não. Não esse custo, não o que isso arrancaria dessa pessoa. Não porque você não conseguiria lidar com aquilo, não porque você não estava pronto, mas porque ele calculou o preço completo, e esse preço não serviria ao caminho que ele está firmando para você. É isso que quero dizer quando afirmo que o provedor não apenas dá, ele também retém, com propósito, com precisão, porque ele já viu o que havia dentro da sala. E quando Deus retém assim, isso não é ausência de provisão, é uma das formas mais específicas dela. Agora eu quero entregar algo que você possa realmente praticar, porque uma percepção só importa se ela muda a maneira como você carrega aquilo que vem carregando. Há uma prática que eu chamo de reflexão do custo oculto. Escolha uma coisa que quase aconteceu e que você ainda lamenta, algo específico o bastante para ser nomeado com clareza. Depois, separe 5 minutos honestos para responder 4 perguntas. Escreva as respostas, ainda que seja apenas uma frase para cada uma. Primeira, o que a realidade diária daquela coisa teria exigido de mim? Não a melhor versão, a versão real. Como seria uma terça-feira comum dentro daquela situação? Segunda, o que eu teria que comprometer para manter aquilo? Tempo, relacionamentos, direção, as coisas que são fundamentais para quem eu sou. Terceira, que outra porta eu teria fechado na minha vida ao dizer sim para aquilo? Porque todo sim também é um não para alguma coisa. Quarta, o que eu sei agora, deste lado da porta fechada, que eu sinceramente não poderia saber do lado de fora? Você não está tentando chegar à gratidão. Está apenas tentando tornar a conta mais honesta. A sua dor tem funcionado apenas no lado da perda. Essa reflexão acrescenta o lado do custo, e uma dor que inclui os dois lados fica menor. E menor significa que você pode, aos poucos, colocá-la no chão. Faça isso com as 4 maiores coisas que quase aconteceram e que você ainda carrega. Algo vai mudar. Não de forma teatral, mas silenciosamente, ao longo das semanas em que você se sentar com respostas honestas. Deixe-me aprofundar uma coisa que eu passei rápido há pouco, porque talvez essa seja justamente a parte mais prática desta conversa, e eu avancei depressa demais. Eu disse que a dor tem funcionado apenas no lado da perda, e que acrescentar o lado do custo faz a dor encontrar um tamanho mais verdadeiro. Mas aqui está o que eu quero dizer sobre por que o lado do custo quase sempre fica invisível. Não é porque somos ingênuos, não é porque deixamos de pensar com clareza sobre aquilo para onde estávamos caminhando. É porque o lado do custo de qualquer oportunidade importante é, por natureza, invisível do lado de fora. Pense nisso. Quando você está buscando alguma coisa, quando você quer aquilo, quando já investiu tempo, energia, expectativa e oração para chegar ali, você enxerga tudo a partir da perspectiva de alguém que ainda não tem aquilo nas mãos. E dessa perspectiva, a oportunidade sempre mostra o seu melhor rosto, as possibilidades, as promessas. A versão de você que poderia existir se aquela porta se abrisse. Esse é o saguão. E o saguão sempre parece atraente. Todo saguão é feito para isso. A sala só aparece quando você entra. As exigências reais do dia a dia, as maneiras específicas como aquela situação pressionaria justamente as áreas que você mais precisa proteger.
os padrões que surgiriam depois que a novidade passasse e a realidade se instalasse, o custo particular que aquela oportunidade, não oportunidades em geral, mas aquela para você, naquela fase da sua vida, teria cobrado. Nada disso pode ser visto do saguão. Isso significa que a dor do quase sempre nasce de uma informação incompleta. Sempre, não às vezes, sempre. Porque a informação necessária para sofrer com precisão só estaria disponível do lado de dentro da sala em que você nunca entrou. E aqui está a parte que mais me impressiona quando eu penso nisso com honestidade. O provedor conhecia a sala por dentro. Ele não viu apenas a versão do saguão. Ele não avaliou aquela oportunidade como você avaliou do lado de fora, com os melhores aspectos virados para frente. Ele viu a sala inteira, a terça-feira à tarde no segundo ano. O preço específico ligado a essa situação específica, para essa pessoa específica, nesse estágio específico de amadurecimento. Ele viu o que aquela sala teria exigido de você. E ele tomou uma decisão com base nessa informação. Agora eu quero dizer algo com cuidado, porque eu não quero transformar isso numa fórmula teológica que cobre tudo, mas não toca nada de verdade. Nem toda porta fechada tem uma história dramática por trás. Nem todo quase estava protegendo você de algo que seria catastrófico. Algumas coisas que quase aconteceram eram realmente boas e foram para outra pessoa por razões que talvez não tenham relação direta com a sua proteção. Algumas portas se fecham simplesmente porque o tempo não era o certo, porque aquela oportunidade se encaixava melhor em outra pessoa. Ou porque a vida é complexa e nem todo resultado é uma declaração específica sobre a intenção de Deus para você. Eu quero ser honesto sobre isso, porque acredito que a versão desse ensino que transforma toda decepção em um resgate divino personalizado pode virar outro problema. Pode fazer a dor parecer espiritualmente ilegítima, como se você não tivesse permissão para simplesmente lamentar algo que não aconteceu como você esperava. Você tem permissão para lamentar. A dor é real. A perda é real. E você não precisa transformar imediatamente tudo isso em um testemunho sobre como foi para o seu bem. O que eu estou oferecendo é algo mais humilde do que isso. Uma pergunta para carregar, uma direção para olhar. E se aquilo que você não recebeu tivesse um preço que nunca lhe foi mostrado? Não, com certeza. Não sempre. Mas e se? Essa pergunta, carregada com honestidade, cria espaço suficiente dentro da dor para que outra coisa além da versão do saguão seja considerada. Ela não resolve a dor, não substitui a dor por gratidão. Ela apenas amplia a conta. E uma conta ampliada é mais honesta do que uma conta estreita. Quero voltar mais uma vez à parte prática, porque eu quero lhe entregar algo específico o bastante para você realmente fazer. A reflexão do custo oculto que eu mencionei antes, aquelas 4 perguntas, precisa de mais uma camada. E eu acredito que essa camada faz a diferença entre ser apenas um exercício interessante e ser algo que realmente muda alguma coisa dentro de você. Depois de responder as 4 perguntas com honestidade, faça mais uma coisa. Escreva o que você acredita agora que aquele quase estava preparando em você, no lugar daquilo que não aconteceu. Não o que você gostaria que aquilo estivesse conduzindo, o que você consegue ver de verdade a partir de onde está agora. Para que direção os seus passos realmente seguiram desde que aquela porta se fechou? Que capacidade foi desenvolvida em você depois daquele tropeço? O que você está construindo ou se tornando agora que não estava construindo nem se tornando antes? Porque o Salmo diz que os passos são firmados. Não apenas os passos dolorosos, todos eles, inclusive os passos que vieram depois do tropeço. E os passos que vieram depois do tropeço estão levando você a algum lugar. Para onde eles estão levando você?
Escreva isso, não como uma performance de fé, mas como uma observação honesta do que realmente tem acontecido. Porque o provedor que viu a sala em que você não entrou, também preparou a sala para a qual você está caminhando. E às vezes, você já consegue enxergar o contorno dela de onde está agora, se estiver olhando na direção certa. Quero encerrar com mais uma coisa sobre Rachel, porque eu contei a primeira parte da história dela, mas ainda não contei a última, depois que a parceria acabou. Depois de 2 anos de dor, cálculos repetidos e aquele cansaço específico de carregar uma coisa que quase aconteceu e que continuava se atualizando dentro dela como algo rodando em segundo plano. Depois que ela descobriu o que havia naquela sala, ela me disse que os 6 meses seguintes àquela revelação foram os meses de maior liberdade criativa de toda a carreira dela. Não porque ela ficou feliz com o fim da parceria, não porque a dor desapareceu por completo, mas porque ela já não carregava mais o peso de uma vida alternativa imaginada. Aquilo que quase aconteceu estava consumindo uma parte contínua da atenção dela. Rodava no fundo. Gastava recursos que ela nem sabia que estavam sendo gastos. Toda vez que alguma coisa lembrava o que ela não tinha recebido, a mente dela voltava para o saguão daquela oportunidade. Quando a sala se tornou visível para ela, quando a versão do saguão foi substituída por uma conta honesta que incluía o custo, a dor ficou menor. E quando a dor ficou menor, a energia que ela consumia foi liberada. Ela me disse, eu comecei a trabalhar em algo que vinha pensando em fazer havia 3 anos, mas que nunca tinha me permitido perseguir de verdade. Porque eu vinha dizendo a mim mesma, sem nem examinar isso com clareza, que aquela parceria era a coisa principal e que todo o resto era secundário diante da possibilidade de voltar ao que eu quase tinha tido. Aquilo em que ela vinha pensando silenciosamente havia 3 anos se tornou, em 18 meses, o trabalho mais importante que ela já havia feito. A versão do saguão daquele quase estava escondendo isso. A versão da sala libertou os olhos dela para enxergar. O provedor viu a sala. Ele fechou a porta. Não contra você, por você. E os passos que ele está firmando do outro lado dessa porta estão levando você para um lugar que vale a pena. Suas mãos só precisam permanecer abertas o suficiente para receber o lugar para onde Deus está conduzindo você. Há mais uma coisa que quero fazer antes de orarmos. Quero deixar uma imagem com você. Não um princípio, uma imagem. Em algum momento de silêncio hoje faça isso. Volte para aquela porta. A que pesa mais, a que ainda tem a forma mais nítida na sua mente. Fique diante dela outra vez. Mas desta vez, não coloque a mão na maçaneta. Apenas fique ali. E, em vez de imaginar para onde você estava indo, imagine o que teria sido exigido de você dentro daquela sala. A versão que nunca lhe foi mostrada. O lado do custo. O preço que estava invisível de onde você estava. E então perceba uma coisa. A porta está fechada. Não porque você não era suficiente. Não porque falhou em alguma qualificação que nem sabia que existia. Mas porque o Deus, que se chama provedor, olhou para dentro daquela sala, calculou o custo inteiro do que havia ali, olhou para você, para quem você é, para quem está se tornando, para o destino em direção ao qual os seus passos estão sendo firmados, e disse, esta não para esta pessoa, não a este custo. E ele fechou a porta. Não contra você, por você. É isso que significa ter os passos firmados. É isso que significa ser sustentado pela mão de Deus no tropeço. O provedor viu a sala e escolheu você acima daquilo que havia nela. Pai, eu quero orar pela pessoa que está há muito tempo diante de uma porta fechada. Pela pessoa que conhece exatamente a forma daquilo que não recebeu. Que repassou a sequência tantas vezes que certos momentos se tornaram quase cinematográficos na memória. Que ela possa sentir hoje, ainda que de forma suave, ainda que apenas como um começo, que a porta foi fechada por ela, não contra ela.
Que o provedor que vê calculou o preço completo e escolheu essa pessoa acima daquele custo. Amplia, Senhor, a visão dessa conta. Que as perguntas honestas tragam o lado do custo para uma dor que até agora só contou a perda. E que essa dor encontre o seu tamanho verdadeiro. Pela pessoa que está agora diante de algo que talvez aconteça, segurando a respiração, sem saber se a porta vai abrir, que a mesma confiança se aplique. Seja qual for o resultado dessa porta, os passos estão sendo firmados. A mão está presente. O provedor que vê está vendo a sala por dentro, e por aquele que carrega há anos uma coisa que quase aconteceu e que ainda pesa, permite que esta imagem permaneça. A porta se fechou por você, não contra você. Senhor, o Senhor é aquele que vê, que provê, que também retém com propósito e precisão, porque já viu o que nós não podíamos ver. Nós confiamos nos passos firmados, até nos passos que não chegaram onde planejamos. Amém. Na próxima vez, quero falar sobre o que acontece depois daquilo que quase foi. Não sobre a dor do que você quase teve. Algo mais específico. O peso que você começou a carregar depois disso. Porque aquilo que quase aconteceu não simplesmente desaparece quando a dor se acalma. Ele instala algo dentro de você, uma história sobre o que ainda é possível para a sua vida. Um teto silencioso sobre aquilo que você se permite tentar de novo. E essa história instalada, não o quase em si, mas a história que ele deixou, é isso que eu quero desmontar na próxima conversa. Porque essa história está governando suas decisões agora. E talvez você ainda nem tenha percebido que ela está aí. É sobre isso que vamos falar.